Em Hebreus capítulo 5, versículo 7, está escrito: Durante os dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações em súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia estarmos aqui meditando, refletindo na palavra de Deus. Fique à vontade para deixar nos comentários os seus pedidos de oração. Após essa reflexão, estaremos orando juntos. Nesse texto que o autor de Hebreus escreveu, exatamente nesse versículo, eu separei a última parte desse versículo para nós fazermos a nossa reflexão. Essa última parte é a essência da mensagem que eu quero trazer para você. Aqui está dizendo que Jesus Cristo, ele orou, ele ofereceu orações e súplicas a Deus em alta voz e até mesmo derramando lágrimas. Jesus orou a Deus, o nosso Pai, o Criador, pedindo a Ele livramento de morte. Jesus sabia o intenso sofrimento que ele iria passar e por isso ele pediu a Deus que o desse livramento da morte, conforme está dizendo aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 7. Ele ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte. Nós sabemos muito bem que Deus pode todas as coisas. Para Deus, nada é impossível, nada é difícil para Deus. E Jesus, muito mais do que eu e do que você, ele sabia disso. Então ele suplicou isso a Deus, esse livramento. E o autor de Hebreus escreveu aqui no final desse versículo que Jesus, ele foi ouvido. Deus ouviu, ele atendeu a oração, ao pedido de Jesus. Ele foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Então Jesus Cristo, nós sabemos muito bem que ele foi gerado no ventre de Maria, portanto, ele nasceu do próprio Deus. Vamos dizer assim, numa certa linguagem, numa certa visão, o DNA de Jesus era puro, era santo. Jesus não foi gerado pelo espermatozoide de um homem, não. O próprio Espírito Santo operou um milagre no ventre de Maria, gerando Jesus. Ali havia o DNA da santidade, da pureza. Era impossível Jesus pecar. Durante toda a sua vida, Jesus viveu como um ser humano. É isso que a Bíblia nos relata e nos ensina. E ele, assim como nós, enfrentou todos os tipos de tentações, porém sem pecado. Ele agradou a Deus em todas as coisas. Quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista após ele sair da água, assim relata a Bíblia, ouviram uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. Sabemos muito bem que o que agrada a Deus é um coração temente a Deus, cheio de fé e dependência em Deus, um coração obediente. Nós não temos dificuldade com esta questão, portanto, não é necessário eu falar muito sobre isso, sobre a obediência de Jesus Cristo, sobre a submissão de Jesus Cristo com a pessoa do Pai. Eu só comentei aqui porque o final do versículo está dizendo que Jesus Cristo, ele foi atendido, ele foi ouvido pelo Pai por causa de sua reverente submissão. Tem um lugar na Bíblia que está falando ali que as pessoas, a multidão que seguia Jesus Cristo, eles eram divididos. As pessoas daquela multidão, elas eram divididas. Alguns criam em Jesus, outros não criam. Eles questionavam se ele era o Messias ou se ele não era. Os fariseus, os líderes religiosos, com inveja de Jesus,
geravam dúvidas com suas palavras, geravam dúvidas no coração do povo. E tinham pessoas que diziam assim: não, mas não tem como este homem não ser de Deus, não vir de Deus, não ser um enviado de Deus, porque Deus não ouve a pecadores. Eles já tinham visto e testemunharam com seus próprios olhos que Jesus Cristo, tudo o que ele fazia dava certo. Toda enfermidade que ele dava ordem para ir embora, ia. Todo espírito que ele mandava sair de uma pessoa, o espírito saía. Toda pessoa que morria e ele ordenava para ressuscitar, para voltar à vida, a pessoa voltava à vida. Tudo o que Jesus orava diante do povo, pedindo a Deus, acontecia. Nós vemos isso ali no relato de, por exemplo, Lázaro. Lázaro, quando morreu, Jesus foi ressuscitar ele depois de 3 ou 4 dias. O corpo dele já cheirava mal. E antes de ressuscitar Lázaro, ele fez uma oração em alta voz para todo mundo ouvir. E nessa oração ele diz: Pai, eu bem sei que o Senhor me ouve em tudo o que eu te peço. Então nós sabemos que uma pessoa que agrada a Deus, Deus também satisfaz a tua vontade. Conforme está lá no livro de Salmos: agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração. Então, falando dos desejos do nosso coração, todos nós temos nossas necessidades, temos as nossas demandas, e por causa disso fazemos pedidos a Deus, orações a Deus, seja por causa de necessidades, seja por causa de algum suprimento necessário, ou também por causa de uma coisa que talvez não seja necessária, mas seja algo que venha agradar o nosso coração, e até mesmo é permitido, é lícito aos olhos de Deus. E muitas vezes nós pensamos, nós idealizamos algo na nossa mente, nós imaginamos algo que nós desejamos ou projetamos. Nós desenhamos na nossa mente, nós projetamos na nossa mente algo que nós desejamos, seja algo material ou seja algo espiritual, não importa. O que eu estou falando é o seguinte: nós temos essa característica de mentalizar aquilo que nós desejamos. E a palavra de Deus, ela nos ensina lá no livro de Isaías que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Lá diz que os pensamentos de Deus são mais altos, mais elevados do que os nossos pensamentos. Deus, ele é, como o próprio nome diz, ele é Deus. Ele é infinito, infinito em sabedoria, em conhecimento, em poder. Nós, seres humanos, somos criaturas dele, somos limitados. Nós podemos pensar coisas grandes, nós podemos ter até mesmo uma admirável inteligência, capacidade de analisar as coisas, de pensar, de raciocinar, de resolver problemas, de realizar empreendimentos, projetos. Mas tudo isso tem um limite. Deus não tem limite. O seu modo de pensar vai além do nosso. Inclusive, ele vê coisas que nós não vemos. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Esse é um ponto que você precisa entender para que você venha viver tranquilamente nessa terra, sem ansiedade e sem preocupação no seu coração. Por isso você precisa confiar no Senhor. É necessário você ter mais contato diário com a palavra de Deus, ler a palavra de Deus diariamente, para que você venha cada vez mais conhecer um pouco mais, dia após dia, conhecer um pouco mais sobre a pessoa de Deus, sobre as características de Deus, como Deus pensa, como ele age em determinadas situações, o que agrada a Deus, o que não agrada. É assim que nós devemos viver no caminho de santidade, o qual Deus separou e preparou para que nós viéssemos viver nessa terra, a fim de que o nome dele seja glorificado. Então, conforme eu estava falando, nós temos os nossos desejos, as nossas vontades e idealizamos nas nossas mentes. Mas eu já te expliquei que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. O que eu quero dizer com isso?
nem sempre aquilo que nós pedimos a Deus vai vir da maneira que nós imaginamos. Nem sempre os seus desejos eles serão realizados conforme você idealizou. É claro que para toda regra existe uma exceção. Eu já ouvi, por exemplo, testemunho de uma mulher que orava a Deus e ela pedia ao marido, ela ficava orando e pedindo. Só que quando ela pedia, quando ela orava a Deus em sua comunicação com Deus através da oração, ela dava detalhes dessa pessoa, todos os detalhes, cor da pele, o tipo de cabelo, detalhes, textura do cabelo, aparência física, até coisas íntimas de corpo, tudo ela falava. Essa pessoa já foi amiga minha, ela já contou isso para mim. E o que ela pediu aconteceu para Deus. Veio do jeitinho que ela pediu. É claro que não foram todos os detalhes, mas aqueles detalhes que ela especificou referente à pessoa que ela pediu para Deus, que ela apresentou a Deus em suas orações, Deus enviou do jeitinho que ela pediu. Eu estou te contando isso porque, conforme eu falei, toda regra tem a sua exceção. Mas, na maioria dos casos, nós não vemos isso acontecer. Nem sempre as coisas que nós pedimos, nós recebemos do jeito que imaginamos. E é bom nós atentarmos para esse assunto, por quê? Existem pessoas que pedem as coisas para Deus. E às vezes, Deus envia a resposta, envia a bênção, envia a provisão. Não importa que seja algo financeiro, material, uma casa, um carro, um cônjuge, no caso do homem pedir uma esposa, no caso da mulher pedir um marido, não importa se que venha a ser um dom espiritual ou até mesmo um ministério para trabalhar a fim de cooperar com o crescimento e o avanço do reino de Deus. Não importa o que seja. Eu quero dizer o seguinte, Deus ele nos dá a resposta. Mas se nós não estivermos atentos, é uma das coisas que pode acontecer, se nós não estivermos atentos, nós não vamos perceber que a resposta chegou, que a bênção chegou, e por causa disso nós temos o risco de não tomarmos posse daquilo que Deus enviou para nós e continuarmos ali vivendo a nossa vida, pedindo a Deus algo que já chegou e nós ainda não percebemos. Então, o segundo ponto que eu te chamo a atenção é esse. Você precisa estar atento. É por isso que precisamos aperfeiçoar o nosso espírito, buscando intimidade com o Espírito Santo. Intimidade, lendo a palavra todos os dias, orando, tendo comunhão com Deus diariamente, intensa comunhão. E o jejum ajuda muito, eu já falei isso aqui em outros vídeos. Assim, os nossos sentidos espirituais, eles vão ficando aguçados, se aperfeiçoando, melhorando a cada dia. Dessa forma, nós percebemos com maior clareza o agir de Deus em nossas vidas. Então nós precisamos ficar atentos para esses pontos que eu coloquei. Primeiramente, não podemos esquecer que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Eles estão além dos nossos pensamentos, acima dos nossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. E o segundo ponto é esse que eu acabei de falar. Nós precisamos estar com discernimento espiritual, com nossa intimidade com Deus em dia, aguçada, para que nós venhamos perceber e estar atentos no mover e no agir de Deus. Outra coisa, outro ponto que eu quero colocar para você viver de forma mais tranquila e até mesmo te animar, te encorajar e talvez, quem sabe, confortar o seu coração, é sobre a vontade de Deus de acordo com o que está lá em Romanos capítulo 12, no início do capítulo 12, mais precisamente no versículo 2. Ali vai dizer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É bom refletirmos nesse versículo 2 de Romanos 12, porque muitas vezes nós relutamos dentro de nós, porque nós de uma certa forma
percebemos que aquilo que nós estamos pedindo a Deus talvez não é o que Ele deseja para nós. Precisamos estar atentos para isso. Precisamos estar alinhados com o Espírito Santo. Por isso é importante ler a palavra, entender a palavra e buscar viver a palavra que Jesus nos ensina. Ele diz que aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Se o nosso coração estiver no Senhor, em agradar a Deus, em ter um bom relacionamento, intimidade, amizade com Deus, Ele será o nosso tesouro. E a partir daí, a vontade dele vai ser o nosso prazer. E por causa disso, não teremos problemas, conflitos no nosso coração, na nossa alma, com as coisas que nós pedimos a Deus. Pois a partir daí, as nossas orações serão em harmonia com a vontade do Espírito. Dificilmente pediremos coisas que Deus não tem para nós ou não deseja que sejam para as nossas vidas. Então se atente para isso. A vontade de Deus, não a nossa vontade, não a minha, não a sua vontade. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Ou seja, se você se render, aceitar, se submeter à vontade de Deus para a sua vida, as coisas ruins não vão acontecer com você, porque a vontade de Deus é boa. Em algum lugar na Bíblia vai dizer que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Com certeza, ou provavelmente você já ouviu testemunho de pessoas que insistiram, pedindo a Deus alguma coisa, ou alguém, por exemplo, um relacionamento sentimental ou conjugal, e Deus informou, avisou para essa pessoa, não é para você, não é para você. Essa pessoa insistiu, teimou, não se submeteu à vontade de Deus, ela se rendeu à sua própria vontade da sua carne, se relacionou com tal pessoa e teve um grande sofrimento na sua vida, até mesmo tendo como consequência levando sofrimento para outras pessoas. Isso porque a pessoa não se submeteu à vontade de Deus, porque a Bíblia diz em Romanos 12, versículo 2, que a vontade de Deus é boa. Então, as bênçãos de Deus não nos acrescentam dores, elas nos acrescentam paz. E além de ser boa, ela é agradável, ela vai trazer prazer e satisfação na nossa alma. Mas para que nós venhamos sentir prazer e satisfação na vontade de Deus, nós precisamos estar submissos a Ele. Nós precisamos ter comunhão, relacionamento e intimidade continuamente, diariamente com Ele. Conforme eu já falei, Jesus Cristo falou que aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Então, se Jesus Cristo é o seu tesouro, se o seu coração estiver nele, logo, ele é o seu tesouro, é aquilo que você tem de mais valor. E como consequência, você vai ter prazer nele e na vontade dele. E também a vontade de Deus, além de ser boa e agradável, que vai te gerar prazer e satisfação e realização, ela é perfeita. Ou seja, ela vai te trazer paz, ela vai te trazer coisas boas, vai te gerar prazer, e existe um lado oposto. A vontade de Deus também pode nos trazer problemas, pois Deus permite problemas nas nossas vidas, tribulações, provações, perseguições, privações, escassez, por vários motivos. Um deles, por exemplo, é para provar a nossa alma, nos provar e ver o que tem dentro do nosso coração. Um outro motivo é que as dificuldades, as coisas que não nos dão prazer, elas provocam em nós, quando nós temos uma verdadeira fé, um verdadeiro temor em Deus, ela gera em nós a perseverança, a paciência, e com o tempo isso gera em nós outra coisa que se chama amadurecimento. Você está entendendo como é importante o sofrimento na vida do cristão? E olha que o assunto do vídeo aqui, da reflexão, nem é falar sobre sofrimento, é sobre a vontade de Deus, mas nós precisamos entender que a vontade de Deus sobre nossas vidas, ela é boa, agradável e perfeita. E você precisa entender, eu preciso entender, todas as pessoas precisam entender que aquilo que é bom,
agradável e perfeito que Deus coloca para nós e está registrado ali em Romanos 12:2, aos olhos humanos e carnais, pode não ser bom. É por isso que precisamos estar em harmonia em um nível muito afiado, muito alto de intimidade com o Espírito Santo de Deus, porque uma pessoa, quando ela está incendiada na presença do Espírito, no poder de Deus, irradiada do poder e da presença do Senhor, pode vir sofrimentos, pode vir problemas, perseguições, calúnias, entre outros problemas aí que as pessoas não desejam. Que essa pessoa, ela diz o seguinte: pode vir problema, vem tribulação, vem escassez, vem calúnia, vem difamação, vem perseguição, porque essa pessoa sabe que ela vai vencer todos esses problemas sem pecar contra Deus, porque ela conhece o Deus que ela serve. Ela sabe quem é o Espírito Santo que está dentro dela e conhece aquele poder que está fluindo de dentro dela e conseguirá a vitória. E gradativamente, com o passar do tempo, essa pessoa só vai sendo abençoada por Deus e Deus vai elevando o nível espiritual dela e ela vai crescendo espiritualmente e vai crescendo a sua intimidade com Deus. É assim o modo de pensar de um verdadeiro cristão incendiado pelo Espírito de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu lá em Colossenses capítulo 3, pense nas coisas do alto, a nossa mente tem que estar no Senhor e não nas coisas dessa terra. Então, não se esqueça desses pontos que eu falei para que você venha viver de uma forma mais pacífica nessa terra, mais tranquila, com menos ansiedade e agradando a Deus em tudo o que você fizer. Eu vou ler o versículo aqui para finalizar e logo estaremos orando. Hebreus capítulo 5, versículo 7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Então feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, meu Deus, por mais um dia podendo estar aqui orando na tua presença e também meditando na tua palavra. Pai, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, te agradecemos e te glorificamos por tudo que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer em nossas vidas. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha nos tocar, meu Deus, com o teu poder, que o Senhor venha nos encher com o teu Espírito, que o Senhor venha nos atrair para o Senhor, para que nós venhamos ter prazer no Senhor, para que nós venhamos nos deleitar no Senhor, ter o Senhor como nosso tesouro, o nosso bem mais precioso, a fim de que nós tenhamos prazer no Senhor e, consequentemente, na vontade do Senhor. Eu te peço, meu Pai, se existe alguma vontade no nosso coração que não está de acordo com a vontade do Senhor, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, que o Senhor venha nos convencer, meu Deus, para que nós venhamos abrir mão de tudo aquilo que está fora dos propósitos do Senhor para as nossas vidas. Pai, eu te peço que o Senhor dê direção a essa pessoa que está me ouvindo e está desesperada, precisando de uma resposta, Pai, precisando de uma direção, de uma provisão. Que o Senhor envie provisão para essa pessoa, meu Pai, em tudo aquilo que ela está precisando, seja um bem financeiro, um bem material, seja uma cura física no corpo, meu Pai, seja uma restauração de relacionamento, de amizade, de relacionamento conjugal, sentimental. Não importa o que seja, que o Senhor venha enviar a provisão. E aqueles que estão precisando de resposta do Senhor, que o Senhor venha dar a direção, dar a resposta, de forma que essa pessoa não venha ter dúvidas para ela tomar uma decisão em obedecer à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pai, nós te glorificamos e te agradecemos por tudo e, acima de tudo, seja feita a tua vontade em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia estarmos aqui refletindo e meditando na palavra de Deus. E não se esqueça de deixar os seus comentários e os seus pedidos de oração. Dessa forma, mais pessoas estarão orando por você. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também sejam edificadas com a palavra de Deus. E se você é novo aqui no canal e gostou desse vídeo, se inscreva,
E não esqueça de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.